Falando em golpistas, General Heleno em prisão domiciliar, né? E o Bolsonaro vai passar o Natal na mesa de cirurgia. Portal do José, ó, vamos ao último Portal do José do ano, será? Agora há pouco aí o professor José Fernandes, nosso mestre José Fernandes, publicou esse vídeo aqui analisando esses fatos aí. Vamos repercutir junto aqui, ó. Amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro neste final de ano, numa época em que em quase todas as nações do mundo há uma desaceleração. As pessoas estão mais calmas, estão ali preocupadas com seus encontros, preocupadas já com o que vai acontecer, com os planejamentos para o ano seguinte, mas aqui no Brasil nós temos sempre situações trepidantes de última hora. Como o fato de hoje o ministro Alexandre de Moraes ter autorizado que a figura do ex-presidente da República, o senhor Jair Messias Presidiário, passe o Natal numa mesa de cirurgia ou dentro de uma clínica internada. Pois é isso que vai acontecer com ele. E, obviamente, muitos cuidados estão sendo tomados para que não haja nenhum tipo de intercorrência além da operação que ele será submetido. Segurança máxima para o meliante, segurança máxima para o meliante. Galera, deixa a curtida, tá? Vamos chegar deixando a curtida. Digam no chat de que cidades estão assistindo, que isso aqui é muito importante para o canal. E o nosso canal perdeu a monetização aí, vocês já devem estar sabendo, né? Por defender a causa palestina, os interesses da classe trabalhadora. Então, quem puder, faz um Pix ali, a chave está passando lá embaixo, a voz trabalhadora gmail.com, é o e-mail do canal. O QR Code lá em cima e aqui bem em cima de mim, ó, pessoal, o QR Code do Apoia-se, tá? Quem puder ir lá, conheça o nosso Apoia-se, a partir de R$1 por mês, ajuda muito o canal. E os protocolos já foram determinados hoje. No momento em que o ministro Alexandre de Moraes está sendo objeto aí de uma série de críticas e uma série de mentiras também, uma série de suposições. Infelizmente, existem até pessoas no meio jurídico que têm espaço aqui nas redes sociais, em grandes canais, que estão falando coisas absolutamente equivocadas. Eu vou ser obrigado aqui a dizer que o tanto que essas pessoas estão equivocadas e por que elas estão tão equivocadas e equivocadas vêm a público compartilhar o grande equívoco, né? Num dia que o presidente Lula também decretou o indulto de Natal. Mas o indulto de Natal não vale para golpista, né? Então essa gente que fez tanto mal ao nosso país, à nossa sanidade física, à nossa sanidade mental, também vai passar o Natal nada agradável, né? Pois bem, até porque eles sempre foram contra a saidinha, né? Eles são contra a saidinha e agora querem a saidinha. Querem saidinha agora. Tem um detalhe importante aqui, né, pessoal? Uma notícia que não está saindo muito, até eu vi que o professor José não comentou. Além do Bolsonaro na mesa de cirurgia, do Heleno na domiciliar aí pelo laudo que constatou que efetivamente ele tem o Alzheimer, tem o Ramagem, né? O Alexandre de Moraes deu um despacho para prosseguir o processo contra o Ramagem. Você se lembra que o processo contra o Ramagem pela trama golpista, em relação a alguns crimes que eram posteriores ao início do mandato dele de deputado, ficou suspensa a ação. O Alexandre de Moraes determinou o prosseguimento dessas ações porque ele perdeu, foi cassado, né? Então, além de ser cassado, de perder o passaporte diplomático, o Ramagem volta a responder pelos outros crimes e provavelmente será condenado e terá sua pena aumentada, né? Então, a coisa tá ruim para o Ramagem. Natalzinho ruim para o Ramagem, hein? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, farei aqui algumas atualizações, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que eu sempre coloco no primeiro comentário da seção de comentários do nosso portal, uma série de links para você participar aqui, você interagir mais com a gente, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, começando aqui com essa notícia aqui, ó. Sem filhos nem celular, o que Moraes determinou na internação de Bolsonaro, né? Então Bolsonaro será operado, mas olha só, já está determinado que não vai ter farofa no meio dessa história, não. Não vai ter filho gravando barriga aberta, ele mesmo se gravando, a dona Michele se gravando, o pessoal dando entrevista coletiva.
Não vai ter nenhum alarde, vai ser internado, vai fazer cirurgia, não vai poder entrar celular, nada, não vai poder botar nada em rede social, enfim. E, uma vez recuperado, voltará para o sistema de prisão em que ele está respondendo pelos seus crimes, né? Isso não pavimenta para ele nenhum tipo de caminho para uma prisão domiciliar. Aliás, em função disso, é que hoje estava marcada também uma entrevista do ex-presidente, o Jair Messias Presidiário, e essa entrevista foi suspensa. Se entendeu que é melhor ele não falar absolutamente nada, porque ele pode causar muitos prejuízos a ele, inclusive prejuízos ao filho que está se lançando aí, está sendo lançado candidato à presidência da República, né? Boca de esgoto, quanto menos falar, melhor politicamente para a turma dele, né? Para nós seria bom, né? É um covarde, né? Um covarde, né? E assim, o cara tá mal, tá para ir para a mesa de cirurgia e tinha uma entrevista agendada, né? Impressionante essa gente, né? O José Almeida, o plano do Bozo é fugir do hospital? Pergunta, né? E o Maninho diz aqui, ó, de médico e louco todos temos um pouco, né? Xandão já falou, o nefasto vai para faca, mas volta para PF, diz o Sidney Cripo. É isso, né? Então, essa cirurgia do inelegível está nesse padrão. Os jornais todos estão comentando isso nessa tarde, que no G1, Moraes autoriza a cirurgia no Natal e Bolsonaro será internado amanhã. Moraes determina transporte discreto e Polícia Federal no quarto. Gente, não tem moleza, vai ficar ali. E embaixo a gente vê aqui no G1 uma outra notícia também relacionada ao general Heleno, né? Ele recebeu o benefício aí de uma prisão domiciliar, mas não deixa de estar passando por uma situação humilhante, porque a prisão domiciliar ela não exclui a imposição de se usar uma tornozeleira eletrônica. Então, o general Heleno está nessa situação. Ele pode até não estar lembrando muito das coisas ultimamente, mas toda vez que ele olhar para o tornozelo dele, ele, de repente, ele vai se lembrar dos males que ele andou fazendo junto com o chefe dele, né? A criatura inclassificável. Perdão da pena é o título da matéria aqui. Indulto de Lula exclui condenados por crimes contra a democracia. Lei libera porte de arma para policiais legislativos nos estados. Então tem muitas notícias aqui relacionadas a isso. Tem algumas pessoas em estado de saúde ruim, que não tenham cometido crimes contra a democracia, enfim, detentas que estejam grávidas, enfim, tem uma série de disposições aí que em todo o Natal são conferidas a presos, né? Sob os protestos dessa gente do mundo cão, que não quer ver nenhum tipo, nada que vise ressocializar uma pessoa que esteja cumprindo cadeia, né? Bom, isso posto, a gente volta aqui ao fato que mexeu muito com a imprensa. Mas a Daniela Lima, ela traz uma atualização aqui muito interessante, confrontando as fontes dela com as fontes da Malu Gaspar, né? Porque nas fontes da Malu Gaspar, o que se tem é um conjunto de futricas. A Malu Gaspar escutou... Isso é pura futrica, o professor José foi bem aqui agora. E que alguém teria escutado de um outro alguém que escutou não sei o quê, enfim. E aí o mais lamentável dessa história é que a Daniela mostra, olha, reuniões de Moraes e Banco Central tinham Magnífico como tema, mas Master foi citado. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes publicou uma nota, o Banco Central também publicou uma nota, e o ministro Alexandre de Moraes, claro que ele não sublinhou muito, mas ele estava ali com várias testemunhas que eram banqueiros, gente de instituições financeiras que estavam nessa conversa. Um negócio tão ridículo. Imaginar que o ministro Alexandre de Moraes, sendo alvejado pelo governo norte-americano, sofrendo o que ele estava sofrendo, ele deixar isso de lado e falar, não, eu quero saber aqui do Banco Master, né? Então, enfim, gente, é muita falta de assunto. Essa coluna aqui da Malu Gaspar, olha, está atravessada na garganta de todo mundo, né? Porque é o seguinte, eu vou até refrescar aqui para quem não viu, ela faz uma afirmação. Ela diz aqui uma coisa que não deixa de ser crime, né? Que seria aquilo que a gente chama de advocacia administrativa. Calúnia, né? A matéria da Malu Gaspar é uma calúnia contra o Alexandre de Moraes e contra o Galípolo, que teria aceitado, né? O Galípolo, no momento em que se aceitou, também teria cometido um crime, né? Então, assim, é impressionante, né? Esse tabloide da Lava Jato
que é o jornal O Globo, um jornalismo de trincheira lavajatista, né? E Odinha, não estraga o Natal do chat, Odinha. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Gente, é muito grave o tipo de matéria que a gente está vendo. Porque se ela não tem como comprovar isso, então por que publica uma coisa dessa? Acaba atingindo a honra da pessoa, né? O Merval Pereira também, né? Enfim. Basicamente são as organizações Globo que estão batendo no ministro Alexandre de Moraes. Meio que, olha, nós não queremos ver ninguém brilhando demais no meio dessa história, não. Nós vamos mostrar aqui as nossas armas para você ficar pianinho também. Só que com o ministro Alexandre de Moraes, olha, eles vão ter que arrumar um troço muito cabeludo para poder dar uma paralisada no ministro Alexandre de Moraes. E pessoas que estão aqui no nosso portal, que têm comentado aqui, as pessoas não estão acreditando que possa haver algum deslize criminal do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu também não acredito. A gente tem informação suficiente para ver de que lado que o ministro tem estado nesses últimos tempos aqui no nosso país. Isso não retira da nossa análise, como cidadãos, os problemas que o Poder Judiciário tem. Gente, eu até comentei com vocês, no México, os problemas do Poder Judiciário, os vícios, eram tão parecidos quanto os vícios que nós temos aqui, que lá se propôs uma reforma constitucional para alterar completamente o Poder Judiciário, com eleição direta para juízes desde o primeiro grau até a Suprema Corte do México. 50% dos parentes de magistrados compunham cortes no México. Isso é para vocês verem. E tinha as mesmas distorções que tem aqui no nosso país: tráfico de influência, bandido sendo solto, pobre ficando muito tempo na cadeia, juiz tendo mais salário, ganhando mais que o presidente da República e tendo todo tipo de privilégio, enfim. Isso tudo acabou lá no México, mas isso tudo veio no bojo de uma reforma constitucional com debate público e que deixou as grandes corporações, inclusive o governo norte-americano, completamente contrariados, né? Eles fizeram tudo para que não acontecesse isso, porque da forma como a justiça estava operando naquele país, estava bem azeitadinha para ajudar sempre os interesses econômicos dos grandes grupos, e tanto mexicanos quanto fora do México também, né? E aí o seguinte, aí eu vou ser obrigado aqui, gente, a dar uma confrontada, né? Enfim, uma desmascarada aqui. Uma pessoa que fala sempre no UOL, que é o professor Walter Maierovitch. Maierovitch, dói o silêncio da PGR e da OAB sobre Moraes e o Banco Master. Aí eu vou colocar aqui só um trechinho, acho que dá para vocês pegarem o áudio aqui. Vamos ver o que ele falou, vamos ver. Acima de qualquer suspeita. Todos têm tratamento igualitário. Colocado isso, nós temos que perceber que há uma notícia-crime. A notícia-crime. E que crime? De advocacia administrativa. Ora, quando há notícia-crime, as autoridades passam a ter o dever, atenção, o dever de apurar. Olha, gente, aqui. Professor Walter, me desculpe. Não tem notícia-crime nenhuma, Perfeito. Professor. Notícia-crime é quando se leva a alguma autoridade a informação do cometimento de um crime. Qual é a autoridade que recebeu uma informação? Qual foi o cidadão que levou até alguma autoridade a informação de um crime cometido pelo ministro Alexandre de Moraes? Até porque é o seguinte, para você fazer uma denúncia de crime, você tem que ter prova que o crime está acontecendo, que aconteceu. Você tem que ter... a sociedade precisa ver o crime do outro lado, né? Alguém precisa estar vendo o crime. Porque se não existe o crime, ou se você está inventando o crime, quem comete o crime no final da história é o denunciante. Por isso o Código Penal prevê, inclusive, a falsa denunciação de crime, a denunciação caluniosa, ou falsa imputação de crime. São crimes previstos no Código Penal brasileiro justamente para evitar que as pessoas cometam ali insanidades. As pessoas, através de futricas e de fofocas, motivem a movimentação do Poder Judiciário e das autoridades policiais. Não tem, portanto, professor Maierovitch, notícia de crime nenhum. Então, se não tem notícia formal de crime nenhum, até sugeriria, né? Faça o senhor uma notícia-crime, vá lá o senhor em alguma instituição e diga, olha, fulano está cometendo crime. E aí arque com as consequências. Porque o que...
Vai ter coragem, professor José? Eles vão ter coragem de fazer isso? Claro que não, porque eles sabem que é calúnia, né? Sabem que fazendo isso estarão incidindo em calúnia, denunciação caluniosa. O que a Malu Gaspar fez não tem notícia de crime nenhum. Ela não tem prova, não tem testemunha, não tem gravação, não tem fato, não tem documento, não tem nada. Gente, o negócio é um absurdo, porque se ela chega e apresenta, olha, fiz uma checagem lá na entrada, nos registros do Banco Central, e o ministro Alexandre de Moraes entrou assim, tinha fulano de tal, gravou a conversa. Enfim, mas não tem absolutamente nada. Então, do que nós estamos falando? Quando ele cobra, inclusive, da OAB, a OAB vai falar alguma coisa, vai criticar o escritório de alguém que fez um contrato com um cliente, um banco. Gente, até traficante contrata advogado, até criminoso contrata o escritório de advocacia para defender no que é possível ser defendido, para não haver exagero, para não haver nenhum tipo de transbordo. Então, o escritório de advocacia nenhum recusa cliente. E a OAB, que representa grandes corporações de escritórios, vai chegar e vai dizer assim, olha, que contrato esquisito de um escritório de advocacia com um cliente, que até então não se tinha nada contra ele. E mesmo que se tivesse, se tem o direito de se buscar algum tipo de apoio. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, dentro dessa contratação, cuja única fonte é Malu Gaspar, não impõe ali a defesa dos personagens do Banco Master na esfera criminal. Vejam só que coisa, que é um ponto interessante. Então, cuidaria de interesses, né, sendo verdadeiro esse contrato, enfim, numa outra área. Mas, gente, eu fico assim impressionado com a hipocrisia de como esse assunto está sendo tratado e a má fé, né? Porque esse tipo de matéria da Malu Gaspar, que foi legitimada pelas organizações Globo e está sendo reverberada por uma série de veículos, isso tudo visa atingir especificamente o ministro Alexandre de Moraes. É disso que se trata. Perfeito. Portanto, do ponto de vista jurídico, não tem notícia de crime, não tem nenhum crime, não tem prova, não tem absolutamente nada. Portanto, logo, logo esse assunto vai acabar saindo da esfera também da futrica do cotidiano. Agora, nós aqui não vamos esquecer de outros fatos, né? Como, por exemplo, o fato do senhor Sóstenes Cavalcante, até esse momento que eu estou conversando com vocês aqui, ele não tem explicado que dinheirama foi essa, quase R$500 mil no armário dele, né? Não vamos esquecer disso não, né? Apesar dos fatos estarem... Os fatos estão vindo à tona agora, é o que estão sendo noticiados, né? Que estão sendo repercutidos aqui, acabem por deixar esse assunto um pouco de lado, né? Bom, vamos acompanhar, amanhã tem mais assuntos aqui, eu volto para bater um papo com vocês, tá legal? Um grande abraço, obrigado pelos comentários de vocês e a participação. Até o nosso próximo encontro. Cortina de fumaça das Havaianas, professor José Fernandes. É por isso que o Sóstenes está ali, ó, tentando se esconder na cortina de fumaça das Havaianas, ele, o Jordi, toda essa turma aí do Bolsonaro, do Centrão, que está envolvido aí nesses escândalos aí, né? Professor José, grande abraço para o senhor, ó, grande abraço, sempre um conteúdo fantástico, né? Que bom ouvir essa exposição do professor José fundamentada, né? Com elementos concretos, com o ponto de vista jurídico muito bem analisado, né? E colocando pingos nos is, apontando para as figuras que devem ser apontadas, né? Lamentável essa manifestação do Maerovic, né? Com todo respeito ao colega Maerovic, mas lamentável a sua posição, lamentável. O que é a OAB e a PGR aqui, ó? A Inês Azevedo dizendo, o Gonê parece que sempre tem uma dúvida quando é para resolver algo referente ao Bozo e à família, né? Demorou 1 ano e meio para entrar com a denúncia, né? O Bolsonaro já era para estar condenado há muito tempo, ele e os generais golpistas, talvez antes do Alzheimer do Heleno, né? Se o Gonê tivesse sido diligente, né? E o Gonê tá com o relatório aquele do ministro Salomão, o corregedor da Justiça Federal lá no CNJ, que fez o relatório detalhado dos crimes da Lava Jato, que envolve o Sérgio Moro, a Gabriela Hardy, os desembargadores do TRF4.
Está tudo detalhado, os crimes que eles cometeram durante a Operação Lava Jato, está lá numa gaveta do gabinete do PGR Paulo Gonet. Está lá. Paulo Gonet está esperando o quê? E o relatório detalhado também da CPMI da Covid. Relatório da Elisiane Gama, que foi a relatora, indiciou 60 pessoas para serem responsabilizadas pelas mortes, 700 mil mortes na Covid. Tem estudo ali dentro daquele relatório mostrando que mais de 300 mil mortes podem ser atribuídas às omissões do Jair Bolsonaro, aos comportamentos do Jair Bolsonaro, à prescrição de cloroquina pelo Ministério da Saúde, a não compra da vacina, demorou para comprar a vacina. Está tudo lá no relatório, também numa gaveta do senhor Paulo Gonet. Então, eu tenho dito aqui que a indicação do Paulo Gonet foi um dos maiores erros do governo Lula até agora. A indicação já foi um erro. A recondução, agora, recentemente, foi um erro dobrado, né? Um erro dobrado. A Durceli Torres, ó, que piada de mau gosto. Tanta gente esperando por uma cirurgia que é eletiva e não urgência, este presidiário passando na frente de todos. Pois é, né, Durce? Lamentável mesmo, né? Este trem que eles inventaram do Xandão é para tirar o foco do corrupto do Sóstenes Cavalcante, diz o Zé Portugal. E não só, né, Zé Portugal? De tudo que o Alexandre de Moraes está tomando a dianteira, até da questão dos golpistas, né? Eles não vão sossegar, eles estão querendo anistia, eles querem tentar anular o processo, né? E eles não vão sossegar. E estão contando com a Rede Globo, né? A Rede Globo fazendo o seu papel de tabloide lavajatista e de ovo da serpente, trazendo aí notícias que possam potencializar o fascismo no Brasil, né? Esse é o papel que a Rede Globo desempenha, infelizmente, né? Encarnação Melgar, Martina Rocha, o Iodinha, Papai Noel na Rússia é azul, a Coca-Cola pegou para ele ser vermelho, velho capitalista. Papai Noel é capitalista até na Rússia, diz o Maninho. O pessoal está numa discussão aqui de Papai Noel, velho batuta. Convidamos o Mal do Garotos Podres para estar aqui conosco na próxima segunda, com o Celso e o Rorato, mas ele tinha turnê, está em turnê. Justo, né? Justa turnê aí do Mal e do Garotos Podres, mas no começo de 2026 o Mal estará aqui para conversar conosco. É um grande analista, hein, da política nacional, grande camarada Mal, né? A Namar Stultz aqui, ó, dando uma boa noite, e olha o professor José, o professor José, tá, vamos repercutindo aqui, né? E é isso, pessoal, muita gente aqui chegando, ó, vamos deixando comentários, vamos curtindo, curtam, comentem, compartilhem.